Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, olha, simplesmente essencial para a prática pediátrica e para a saúde pública no Brasil: o calendário vacinal infantil. E para quem está nessa jornada da medicina, entender as nuances disso aqui não é só um diferencial, não. É uma necessidade. Então, vamos lá decodificar as duas principais referências que guiam a imunização por aqui. O nosso roteiro hoje está bem direto. Primeiro a gente vai entender essa história de por que raios a gente tem dois calendários. Depois, vamos fazer um comparativo cronológico, sabe, do primeiro ano de vida até a adolescência. Aí a gente vai dar um foco especial no que é de mais novo, VSR e dengue. E para fechar com chave de ouro, vamos olhar tudo isso da perspectiva do clínico, ou seja, como a gente aplica esse conhecimento todo na prática. Então, vamos lá. Vamos começar pelo ponto que talvez seja o que mais gera dúvida na prática diária: a coexistência de dois calendários vacinais aqui no Brasil. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Poxa, um país, uma criança, por que não um calendário só? Se o objetivo final é proteger, por que ter dois caminhos diferentes? A resposta, gente, está na filosofia e no objetivo por trás de cada um deles. E olha, um ponto importante, eles não são conflitantes, tá? Eles são, na verdade, complementares, mas representam abordagens bem diferentes para a imunização. E aqui está o pulo do gato para entender essa diferença. De um lado, a gente tem o calendário nacional, o nosso famoso PNI do SUS. O foco dele, gente, é a saúde coletiva, é o time. A meta é garantir uma cobertura enorme para controlar doenças em larga escala, para a população inteira. Já do outro lado, a gente tem as recomendações da SBP e da SBIN. Aqui o foco muda, é a proteção máxima do indivíduo. É o que a gente chama de estado da arte, sabe? É incorporar as tecnologias mais recentes, as vacinas mais novas, que por uma questão de custo e logística, às vezes ainda não estão disponíveis na rede pública. E o PNI, gente, ele é a espinha dorsal da nossa saúde pública. É um programa reconhecido no mundo inteiro que garante acesso universal e gratuito a vacinas essenciais. Pensa nele como a fundação, o alicerce onde toda a estratégia de proteção do país é construída. Ok, mas vamos para a prática, né? Onde é que essas diferenças aparecem no dia a dia? Bom, o primeiro ano de vida é o período mais intenso de vacinação e é exatamente aí que as distinções ficam mais, digamos, evidentes. É só olhar para essa tabela que as diferenças, saltam aos olhos. Vamos lá. Aos 2, 4 e 6 meses, no PNI, a gente tem a vacina pentavalente, com a DTP-W, que é a de células inteiras. Já a SBP e a SBIN recomendam a hexavalente, que usa a DTPA, a acelular. Na prática, isso quer dizer que ela tende a dar menos reação, sabe? Menos febre, menos dor. Outro ponto crucial, a pneumocócica. O SUS oferece a VPC-10. As sociedades recomendam a 13, 15 ou até a 20, ampliando muito a cobertura. E com a meningite, a mesma coisa. O PNI foca no sorogrupo C, enquanto a recomendação é bem mais completa, cobrindo o ACWY e também o sorogrupo B. Agora, falando especificamente da vacina pneumocócica, aqui a gente chega numa das diferenças clínicas mais importantes. E presta atenção, não é só sobre ter um número maior de sorotipos. A questão é quais sorotipos a mais são cobertos e por quê. O impacto disso no dia a dia do consultório é imenso. O ponto central aqui é a epidemiologia local, ou seja, o que circula aqui no Brasil. A recomendação por essas vacinas com mais sorotipos, como a 13, 15 ou 20, vem de dados que mostram que tipos como o 19A e o 3 são super comuns por aqui. E esses sorotipos, infelizmente, não são cobertos pela VPC-10. Além disso, o esquema que se recomenda é o de 3 doses mais um reforço, o famoso 3+1, para garantir uma resposta imune bem mais forte e que dure mais tempo. Beleza, superamos o primeiro ano de vida. Mas a proteção não pode parar por aí, certo? Ela precisa ser mantida. Então, vamos ver como essa história continua nos reforços e lá na frente, na adolescência. E a lógica, como vocês podem ver, se mantém. Na hora dos reforços, a SBP e a SBIN continuam na tecla das vacinas de cobertura mais ampla, o reforço da pneumocócica com a VPC 13, 15 ou 20 e o da meningiomocócica com a ACWY e a B. A DTP dos 15 meses e dos 4 anos também segue a recomendação da versão acelular, a DTPA. E aqui surge outra diferença bem marcante, lá pelos 9 anos, na vacinação contra o HPV.
Aqui a gente vê duas estratégias bem diferentes. O PNI adotou uma abordagem de dose única com a vacina quadrivalente, HPV4, para a faixa de 9 a 14 anos. O objetivo aqui é saúde pública, alcançar uma cobertura vacinal muito alta. Já as sociedades médicas, de novo com foco na máxima proteção individual, dão preferência para a vacina nonavalente, HPV9. A razão é simples, ela cobre 5 sorotipos que causam câncer a mais. E para garantir a melhor resposta imune, elas mantêm a recomendação do esquema de 2 doses. Agora, vamos dar um foco especial em duas inovações que estão realmente mudando o panorama da imunização infantil. E isso aqui, gente, é algo que todo futuro médico precisa, mas precisa mesmo dominar. O vírus sincicial respiratório, o VSR. Esse é o nome que todo pediatra conhece e teme. Ele é, sem sombra de dúvida, o grande vilão por trás da maioria dos casos de bronquiolite em bebês, aquela condição que todo inverno simplesmente lota os prontos-socorros e as UTIs pediátricas. E o grande desafio é que até bem pouco tempo as nossas opções de prevenção eram bem limitadas. Só que agora a gente tem duas estratégias que são revolucionárias. A primeira é vacinar a gestante. A lógica é linda. A mãe produz os anticorpos e passa para o feto pela placenta. É uma imunização passiva que garante proteção justamente naqueles primeiros meses de vida, que são os mais vulneráveis. A segunda estratégia é dar diretamente ao bebê um anticorpo monoclonal, o nirsevimab. Aqui é diferente. A gente não ensina o corpo a se defender. A gente já entrega a defesa pronta, com ação imediata e que dura por toda a estação de risco do VSR. E uma das grandes vantagens do nirsevimab é a praticidade. É uma dose única, intramuscular, e o cálculo é super simples, baseado no peso da criança. Para os bebês com menos de 5 quilos, a dose é de 50 miligramas. Para aqueles com 5 quilos ou mais, 100 miligramas. Simples, direto e eficaz. Mas e aí, quem mais se beneficia disso? Bom, o foco inicial, tanto do SUS quanto das recomendações, são os grupos de altíssimo risco para doença grave por VSR. Isso inclui principalmente os prematuros, ou seja, bebês que nasceram com menos de 37 semanas, e também crianças com até 2 anos de idade que tenham alguma comorbidade importante, como cardiopatias congênitas, doenças pulmonares crônicas, problemas graves de imunidade e também a síndrome de Down. E a outra grande novidade do momento é a vacina contra a dengue, a Qdenga. Ela já está disponível a partir dos 4 anos de idade. O esquema é de 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre elas. E um ponto fundamental, que é uma grande evolução, ela pode ser administrada independentemente da pessoa já ter tido dengue antes ou não. Ok, a gente já viu um monte de informação. Mas e agora? Como é que a gente, como futuros médicos e médicas, pega tudo isso e aplica? Como a gente navega por esses calendários e traduz isso em uma orientação clara e segura para as famílias? Essa tabela aqui é basicamente o resumo da ópera. As diferenças-chave se baseiam em 2 pilares: a tecnologia usada e a amplitude da proteção. A DTP celular, por exemplo, tem uma tecnologia que causa menos reações. Já a pneumocócica, a meningocócica e a de HPV recomendadas pelas sociedades simplesmente têm uma cobertura maior, protegem contra mais sorotipos. A razão clínica por trás de tudo isso é sempre a mesma: buscar a proteção mais robusta e mais ampla possível para a criança. E aqui tem um lembrete que é absolutamente fundamental, vindo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Não importa o calendário que está sendo seguido, o nosso papel na farmacovigilância é inegociável. Notificar qualquer evento adverso não é opcional. É uma responsabilidade profissional que garante a segurança contínua de todas as vacinas para a nossa população. Portanto, nosso papel como futuros médicos não é escolher um lado, sabe? Não é uma disputa. O nosso trabalho é ser um integrador, um tradutor. A gente precisa conhecer a fundo o calendário do SUS, que é a base de tudo. E, ao mesmo tempo, saber explicar com clareza quais são as vantagens e as opções adicionais recomendadas pela SBP e pela SBIN. É assim que a gente consegue orientar as famílias para que elas tomem decisões informadas, buscando a melhor proteção possível para cada criança. Então, para a gente amarrar tudo, a mensagem para levar para casa é esta. A gente tem que enxergar o calendário do PNI como a nossa grande e robusta estratégia de saúde coletiva, é a base, é o que é indispensável, e, ao mesmo tempo, olhar para as recomendações da SBP e da SBIN como o ideal em proteção individual, o padrão ouro. Compreender e saber navegar nessa dualidade. É aí que mora a chave para uma boa prática clínica. E para a gente finalizar, eu deixo aqui uma reflexão. A gente acabou de ver a chegada de anticorpos monoclonais, novas vacinas, tudo num ritmo super acelerado.
Olhando para o futuro, a pergunta que fica é: qual vai ser o próximo grande avanço na proteção infantil aqui no Brasil? Será que vem aí vacinas combinadas ainda mais complexas? Imunizantes contra novos patógenos? Uma coisa é certa, o campo da imunização é um dos mais dinâmicos da medicina e se manter atualizado é um compromisso contínuo nosso. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente.